E aí, galera do primeiro ano, tudo bem, né? Vamos continuar os nossos estudos aqui. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre introdução à mecânica. É o capítulo 2 da apostila de vocês, da apostila 1, capítulo 2, é a introdução à mecânica. Primeiro eu quero falar sobre esse termo, mecânica. Mecânica se refere ao movimento em si. Se a gente pensar em um corpo que se move, existem os fatores que fazem com que ele se move, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Espera aí. Pra ver aí. Eu tenho essa combizinha aqui. Essa combizinha aqui, ó. Ela tá aqui, ela tá parada. Se eu aplico uma força aqui nela, ela começa a se movimentar, não é? Movimentou. Pra cá, pra lá. Ó, mecânica se refere apenas ao movimento em si, a velocidade com que ela se move, o sentido do movimento, a direção do movimento, o tempo do movimento. E mecânica não se refere a quem, que no caso aqui da Kombi é a minha mão, que está fazendo ela se mover. No estudo de mecânica, não importa quem é que está fazendo a Kombi mover, foi um chute que você deu, se foi um empurrão, se foi o acelerador, certo? Mecânica não importa isso, importa apenas qual que foi a velocidade do objeto que está movendo, qual que é o deslocamento, a distância que ele percorreu, o deslocamento desse objeto, quanto tempo que durou o movimento, teve aceleração, se não teve, foi quanto a aceleração fez ele aumentar a velocidade, fez ele diminuir a velocidade, mas não importa o que fez isso, não importa a força atuando ali, importa apenas as características do movimento. Isso é mecânica. Quando a gente for estudar a causa do movimento, a gente vai entrar para um assunto que é dinâmica. Mas por enquanto é apenas o movimento em si. Então toda vez que a gente for falar de um carro se movendo, eu não vou falar o que é que fez ele mover. A gente vai só pegar o movimento dele. Uma bicicleta se movendo, não importa se o cara que está pedalando a bicicleta é forte ou se ele é fraco. Importa apenas que a bicicleta está movendo. Certo? Não importa quem é que está fazendo o objeto se mover. Isso é mecânica. Certo? E está lá na página 29 da apostila de vocês, o capítulo 2, que é a introdução à mecânica. Para a gente começar o estudo de mecânica, a gente vai pensar em alguns conceitos que precisam ser pensados. A gente não vai hoje, nessa aula aqui agora, aprofundar demais não, a gente vai pensar em alguns conceitos que a gente precisa entender inicialmente sobre o movimento para compreender depois algumas coisas mais complexas sobre o movimento, sobre mecânica. Primeiro conceito que a gente precisa entender, ponto material. Ponto material. Eu vou acompanhar de acordo aí com a apostila de vocês. Era na página, eu falei 22, né? É a página 29, desculpa. É a página 29 e agora na página 30 falando sobre ponto material. Ponto material é o seguinte. Eu tenho aqui de novo a minha Kombi, tá aqui. Essa Kombi, ela é muito menor do que o restante do sistema que está sendo considerado. Ela é muito menor do que a estrada que ela está percorrendo aqui, ó. Como ela é muito pequena, eu considero ela como se fosse um ponto se movendo. Daí vem um termo ponto material. Um carro, se eu comparar um carro com o tamanho da rodovia, eu posso entender o carro como um ponto material, um objeto pequeno, se ele for comparar ao tamanho da rodovia. Eu agora vou entender depois o movimento da Terra, por exemplo. A Terra girando em torno do Sol, rodando em torno do seu próprio eixo. Para mim, a Terra é um objeto muito grande. Mas, se eu tiver uma visão, assim, extrapolando, né, muito, a visão do universo, a Terra é um ponto material. A Terra é muito pequena, né, se eu comparar com o restante do universo. Então, eu posso entender a Terra como um ponto material se eu estiver comparando com coisas muito maiores do que ela. Então, um ponto material é simplesmente isso. Um objeto que se move, tem massa, né? Por isso que ela é material, ela é matéria, possui massa, e eu posso considerá-lo como um ponto por ser pequeno se comparado ao restante do sistema que está sendo analisado no problema, né? No problema aí
vai ser entendido, que vai ser resolvido. Tá certo? Um outro conceito que a gente precisa entender, o primeiro conceito, ponto material. O segundo conceito que a gente precisa entender é referencial de movimento. Referencial é o seguinte: quem é que está olhando o movimento? Quem está olhando para o movimento? Porque é o seguinte: se eu estou dentro do meu carro, dentro de um carro, indo, sei lá, para Montes Claros, eu olho para os lados, eu estou dirigindo, eu olho para os lados, o carro ele não se afasta nem se aproxima de mim. Eu estou olhando para o carro não se afasta nem se aproxima de mim. Então, para os meus olhos, aos meus olhos, o carro ele está parado, porque não está tendo um movimento relativo entre mim e o carro. Mas para uma pessoa parada fora do carro, uma pessoa parada na estrada, o carro ele está se movimentando. Para os olhos dessa pessoa na estrada, parada na estrada, o carro se movimenta. Então, o referencial é isso, é quem é que está assistindo o movimento. Para uma pessoa, um objeto pode estar em movimento e para outra pessoa esse objeto pode estar parado. Por exemplo, se eu saio andando aqui em casa com esse pincel na mão, esse aqui é um pincel de escrever em quadro, se eu saio andando com o pincel na mão, aos meus olhos, para mim, o pincel está parado na minha mão. Só que para uma pessoa olhando de fora, esse pincel ele está se movimentando junto comigo. Tá certo? Então, o referencial é isso. Quem é que está enxergando o movimento? Quem é que está olhando para o movimento? Para essa pessoa, dependendo de quem que está olhando, esse objeto pode estar parado ou pode estar em movimento. Daí vem uma famosa frase, né? Nada é absoluto, tudo é relativo. Não sei se já ouviram falar, tudo é relativo, tudo depende do referencial, tudo depende de quem está observando, tudo depende do observador. É justamente a respeito disso que essa frase está dizendo, ela se aplica a essa situação, né? Ao movimento. Depende do movimento ou não, o estado de movimento ou não de um corpo, depende de quem está olhando. Eu posso dizer que o objeto está parado ou que está se movimentando de acordo com a posição desse objeto com relação aos meus olhos. Se esse objeto se afasta dos meus olhos, eu considero que ele está se movimentando. Mas se esse objeto permanece parado aqui, ó, esse objeto para mim não está se movimentando. Aí pensa o seguinte, a Terra não está girando, esse objeto não está na Terra girando junto com a Terra com velocidade aí, de dezenas de milhares de metros por segundo. Esse objeto está se movimentando junto com a Terra, está girando. Só que para os meus olhos ele está parado, então eu considero isso aqui como parado. Os quadros ali atrás estão parados. Benjamin, o palhaço aqui, ele está parado, ele está olhando aqui para mim e ele está me vendo parado. Certo? Então o estado de movimento depende do referencial, isso é referencial. Sobre posição, agora fica um pouquinho mais, fica um pouquinho melhor. E eu vou precisar usar, o quadro aqui, ó. Dá para enxergar essa setinha aí, né? Essa setinha horizontal é o famoso eixo X. Eixo X, certo? Nesse eixo X eu coloquei alguns pontos. Ponto 0, que também é chamado de origem. Então eu coloquei aqui o ponto -2, que está à esquerda do 0. Coloquei o ponto 2, coloquei o ponto 4 e coloquei o ponto 6. Certo? O corpo material, o ponto material A, ele está no ponto -2. O A está no -2. O B está no ponto 0. O C está no ponto 4. O D está no ponto 6. Isso quer dizer que a posição de A é -6. A posição de B é 0. A posição de C é 4 e a posição de D é 6. Presta atenção. Isso aqui agora.
Eu não sei se o A está se movendo ou não. Eu sei que nesse momento que eu estou olhando para ali, tirei a foto do movimento dessas quatro caras aqui, ó. No momento da foto tirada, no momento do instante que eu estou considerando, o A estava no ponto 2. Eu não sei se esse corpo A, se ele está indo para a direita, se ele está indo para a esquerda, se ele está parado. Eu só sei que nesse instante a posição dele é -2. Mesma coisa com o corpo B. Eu só sei que a posição dele nesse instante é 0. Não sei se movimenta para cá, para lá, se está parado. Eu só sei que a posição dele nesse instante é 0. A posição de C é 4 e a posição de D é 6. Repetindo, não sei se esses corpos estão se movendo ou não. Se eles estão se movendo para lá, se eles estão se movendo para cá, se eles estão parados, não sei nada disso. Eu só sei que nesse instante as posições deles são essas. Então isso é chamado de posição. O local onde o corpo ele se encontra, o espaço, ou também chamado de espaço, é o espaço onde esse corpo se encontra. Na nossa apostila, posição, a gente não usa a letrinha P para posição, a gente usa a letrinha S para posição. S. P já é usado para outras coisas, então para não ficar embolando, por exemplo, força-peso, outras grandezas a gente usa P. Mas para posição a gente vai usar a letra S. Eu acho que tem a ver com a tradução em inglês de posição, que também pode ser chamada de espaço do corpo, e o espaço em inglês é space, né? Não me lembro, mas a gente vai usar a letrinha S para posição, certo? Lembra disso, a posição é simplesmente o lugar, o local, o espaço onde o objeto se encontra naquele dado momento. Nesse momento ele está ali. Pode estar se movendo ou não, mas naquele momento ele estava lá. Beleza. Agora, ele pode estar se movendo ou não, não é? E isso é chamado de condição de movimento e repouso. Condição de movimento e de repouso. O que é essa condição de movimento e de repouso que está dizendo aí na página 32 do livro? Copia para o vídeo aí rapidão. Dá uma copiada nisso aqui que eu vou apagar aqui, viu? Porque eu vou falar um pouquinho sobre condição de movimento e repouso no quadro aqui agora. Eu vou apagar. Beleza. Condição de movimento e de repouso. A condição de movimento e de repouso, lembra que eu falei aquela hora, poucos minutos atrás, sobre referencial? Um corpo ele pode estar se movendo ou não. O estado de movimento ou estado de repouso, o movimento de um corpo, depende de quem está olhando esse material, essa matéria, esse corpo. Ele pode estar se movendo, ele pode estar parado. Então o estado, a condição de movimento ou de repouso, depende de quem está olhando esse objeto. Então está aí na página 32, página 33, está aí movimento. O movimento, quando eu digo que a posição de um corpo varia, eu digo que esse corpo está em movimento. Se a posição desse corpo está constante, se a posição é fixa, eu considero esse corpo como um corpo em repouso, parado. Certo? Se a posição varia, eu considero que esse corpo está em movimento. Se a posição não varia, eu considero que esse corpo está parado. Pensa na situação da gente lá na sala de aula, eu e vocês na sala de aula, eu andando na sala de aula entre os alunos, segurando o carrinho aqui na minha mão, como eu falei aquela hora. Eu estou andando entre vocês, segurando o carrinho sempre nessa posição. Para os meus olhos, esse carrinho dos meus olhos, esse carrinho não se afasta nem se aproxima. Então, para os meus olhos, a distância entre ele e o carrinho é sempre a mesma. Mesmo que eu esteja andando, o meu olho vai considerar esse carrinho como em repouso, porque para ele está parado. Mas para vocês, olhando o carrinho daí, ou na sala de aula, esse carrinho vai estar em movimento. Então, isso é condição de movimento e repouso, depende de quem está olhando o material, o objeto. Agora sobre trajetória e deslocamento escalar. É o seguinte.
Trajetória de deslocamento. Eu tenho aqui um ponto A e um ponto B. Duas cidades, uma cidade A e uma cidade B. Se eu quero ir da cidade A até a cidade B, eu vou escolher uma trajetória, né? Eu vou escolher uma estrada por onde eu vou passar. Essa estrada por onde eu vou passar é chamada de trajetória. São os pontos por onde eu passei para chegar de um local até outro. Ó. Se você escolheu passar por essa estrada, essa vai ser a sua trajetória. É a trajetória. Só que aí tem um negócio que chamado deslocamento, que é o que está dizendo aí, ó, trajetória. Cadê? Trajetória e deslocamento escalar. O deslocamento é justamente qual que é a distância entre um ponto e outro, considerando apenas a linha reta que liga esses dois pontos. Ó, apesar de você ter escolhido esse caminho aqui para passar, que é a sua trajetória, a reta que liga aonde você estava até onde você chegou é essa. Eita, peraí. É essa, tá vendo? O deslocamento é apenas a distância daqui até aqui. A linha reta que liga os dois pontos, onde o corpo estava e onde o corpo chegou agora, a posição final e a posição inicial. Então eu vou chamar aqui, ó, de SI, posição inicial, e SF, posição final. SI e SF, posição inicial, posição final. A linha reta que liga a posição inicial até a posição final vai ser o nosso deslocamento. Eu vou mostrar uma questão, mostrar em qual caso que a gente vai usar isso, porque na verdade, nos estudos nossos aqui do primeiro ano, a trajetória, eu exagerei aqui, né, mas a trajetória eu coloquei em vermelho, coloquei uma trajetória bem curva, mas nos nossos problemas a trajetória na verdade vai ser sobre uma linha reta. O corpo pode ir e voltar sobre uma linha reta. Olha só, quer ver? Eixo X, posição inicial, SI. Vamos colocar o SI, bora botar um valor para esse SI aqui. O SI é 30. A posição inicial 30 km, ou quilômetro 30, né? A posição inicial onde o corpo está, o quilômetro 30. Coloquei 30 km. Posição final. Vamos colocar um valor para a posição final também. A posição final é aqui. Posição final 120 km ou quilômetro 120. Quilômetro 120. O corpo estava aqui na posição inicial, veio parar aqui, posição final. Eu te pergunto, qual foi o deslocamento desse corpo, da posição 30 até a posição 120? Qual foi o deslocamento dele? Se ele estava no 30 e andou até o 120, quanto que ele andou? Qual que foi a distância percorrida aqui? Quanto que ele andou nisso aí tudo? No total ele andou 90 km, não é? Ele saiu do 30, foi para até o 120, de 30 até 120 tem 90. Aí você fala, tem uma equação para resolver isso aí? O problema é simples, mas tem uma equação que também é uma equação simples. Vai ser assim, ó. O deslocamento. Eu falei com vocês que a posição é S, né? Ó, posição.
Posição é dada pela letrinha S. O deslocamento é dado pela letra, pela letra ΔS aqui, ó. ΔS é o deslocamento. Não sei se vocês lembram do ano passado, quando eu falei um pouco sobre esse delta, a gente já usou o delta em outras situações. O delta significa variação. ΔS, então, é a variação da posição. Variação da posição, deslocamento, certo? Ele variou a posição, estava na posição 30, variou a posição, foi até o 120. Então, variação da posição, ΔS, variação da posição, é o deslocamento. O delta é variação. Então, variação da posição, deslocamento. Eu falei que é 90, né? De 30 até 120, 90. Como que eu sei? Você faz 120 menos 30, que vai dar 90. Ou seja, a equação que me dá a variação da posição vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. No nosso problema aqui, posição final 120 menos posição inicial, que era 30, dá quanto? 90. Então, é assim que a gente calcula o deslocamento. Aí eu digo para vocês no outro probleminha aqui, rapidão, que eu vou fazer. A gente já vai terminar o vídeo aqui para não ficar muito comprido, muito cansativo. Eu posso passar por vários pontos. O corpo pode passar por vários pontos e parar em uma outra posição. Ó. Quer ver? Eu vou fazer aqui. Copia isso aí e que eu vou apagar, tá? Acompanha comigo. Acompanha comigo. A linha reta aqui é quem? Eixo X. É o eixo onde o corpo vai se movimentar, para lá ou para cá. Eu não vou colocar unidades aqui não, vou colocar só os valores numéricos mesmo. Vamos pôr aqui 50, 50, 100, 150, 200, certo? Olha só, isso aqui é um exemplo que vocês vão poder copiar e entender para ajudar a resolver algumas questões que eu vou passar para vocês na apostila. Vamos supor que a posição inicial de um corpo seja 50. SI, posição inicial, 50. Depois de um certo instante, o corpo começou a se movimentar, né? Começou a se movimentar, movimentou. E ele veio até a posição 200. Ele veio até a posição 200. Mas ele não parou ali. Ele resolveu voltar e voltou até a posição 100. O corpo estava na posição 50, andou até a posição 200, voltou até a posição 100. Então, no resumo do movimento do objeto aqui, ele estava na posição inicial 50, parou na posição final 100. Qual foi o deslocamento dele? O deslocamento, ΔS, posição final menos a posição inicial. Posição final 100 menos a posição inicial 50. Menos 50, 50. Isso quer dizer que no total, no resumo do movimento, o deslocamento dele foi
50. Aí você me fala, mas ele andou muito mais do que 50. Aí beleza, isso aí também pode ser pedido numa questão. Como que eu vou chamar isso? De distância percorrida. A distância percorrida dele foi quanto? Ó? Dos 50 até o 200, ele andou quanto? 150. Do 200 até o 100, ele andou mais 100. Então, no total, ele andou 200... Como é que foi? 350. Isso, 350. Ele andou uma distância, a distância percorrida foi 350. Do 50 até o 200, 150, mais 100, que foi 200 até o 100. A distância percorrida por ele no total foi 250. Só que o deslocamento escalar, o deslocamento total dele aqui, o resumo do movimento foi isso. 50 apenas. Certo? Então tem essa diferença aí também entre deslocamento e distância. O deslocamento qual que é o tamanho da reta que liga o ponto inicial até o ponto final. Esse é o deslocamento, considerando apenas o inicial e o final. A distância percorrida é toda a trajetória que ele percorreu nesse movimento. Tá certo? Então, hoje eu vou parar na explicação só disso. Nas próximas aulas aí pra frente a gente começa a aprofundar um pouco mais, a gente vai falar sobre velocidade, sobre aceleração. Quem quiser já ir pesquisando um pouco, é bom, sobre velocidade e aceleração, para que na semana que vem, quando a gente for falar sobre isso, vocês já estejam com esses conceitos aí mais ou menos formados na cabeça. Mas hoje é só até aí, sobre até essa primeira parte aí, sobre ponto material, referencial de movimento, posição, condição de movimento e repouso, trajetória e deslocamento escalar e distância percorrida, né? Eu vou postar algumas atividades aí no Classroom e estejam atentos lá que a atividade vai ter uma data limite para resolver. Qualquer dúvida vocês podem me falar aqui. Qualquer dificuldade que vocês estejam tendo, pode me procurar, isso é sério, pode me procurar que eu vou ajudar sim. Já tenho atendido alguns colegas aí do primeiro ano e acredito que tem sido bom, né? Apesar de ser um diferente, assim como é diferente para vocês, é diferente para mim também, mas vai dar certo. Vai dar certo esse tempo aí que a gente está passando. Como é novo para mim esse processo também, qualquer probleminha, qualquer erro que eu estiver cometendo, que tiver dificuldade para vocês aí entenderem os vídeos, pode ir falando que eu vou fazer o possível para tentar corrigir, tá, gente? Para melhorar, para a gente consertar tudo isso aí, para ficar o melhor possível nas nossas aulas aí à distância, tá bom? Valeu, gente, falou, até mais, viu?